A 12 dias das eleições mais concorridas de sempre à presidência do Benfica, as polémicas têm vindo a multiplicar-se e no centro dessas polémicas está o homem que hoje se senta no estúdio da CMTV. João Noronha Lopes vai responder hoje a todas as dúvidas que se levantaram sobre a capacidade que tem enquanto gestor, isto depois das notícias sobre o prejuízo milionário acumulado nos últimos anos nas empresas em que tem participação. João Noronha Lopes, boa noite. A sua capacidade de gestão está a ser, como sabe, colocada em causa no que diz respeito aos últimos 4 anos. Sobretudo, consegue provar aos sócios do Benfica que podem confiar em si? Consigo. Muito boa noite, muito obrigado pelo seu convite e pela oportunidade de vir aqui esclarecer os sócios do Benfica. O convite da CMTV, não eu, mas... Sim. Em primeiro lugar, deixe-me só dar uma palavra aos meus amigos de 2 podcasts, a Visão Vermelha e o 5 Minutos à Benfica, onde eu estaria normalmente hoje e onde não estou exatamente porque me encontro aqui para poder esclarecer os sócios do Sport Lisboa Benfica. Eu prometo que lá voltarei, porque são 2 podcasts de grandes benfiquistas e que prestam um grande serviço ao clube pelos esclarecimentos e pela maneira como vivem o Sport Lisboa Benfica. Para responder à sua pergunta, permita-me que eu comece pelo princípio desta história. E começo porque é muito importante corrigir a desinformação e a maldicência que tem vindo a lume nos últimos tempos relativamente à minha capacidade enquanto gestor e à minha situação financeira. E, portanto, deixe-me começar pelo princípio. Eu tive 18 anos numa das maiores empresas do mundo. Na McDonald's. Na McDonald's. E nessa empresa eu comecei como diretor-geral em Portugal. Depois fui promovido a vice-presidente do Sul da Europa, onde estive responsável por 9 países. Depois fui vice-presidente da McDonald's em França. Depois fui promovido a vice-presidente da Europa, responsável pela logística e pelas compras relativamente a todos os países do continente europeu. E o meu último cargo foi como responsável mundial do franchising da McDonald's, responsável pela estratégia de franchising para os 120 países onde está a marca. Concluí a minha carreira na McDonald's fechando aquele que na altura foi um dos maiores negócios de sempre de restaurantes na Ásia, que foi vender a operação na China a sócios locais, onde eu fiz parte e liderei uma equipa que fez este negócio. Isso em 2017? Isto em 2017. Só para dar uma ideia de grandeza... A capacidade de gestão e o seu percurso profissional na McDonald's não está a ser neste momento colocado em causa, mas sim os últimos anos. Já lá vamos. Mas permita-me só concluir. Só para dar uma ordem de grandeza, esse negócio que nós fizemos na China foi de mais de 2 mil milhões de dólares. Para que os benfiquistas percebam, isto representa 15% do orçamento do Serviço Nacional de Saúde e, portanto, estamos a falar de números, de facto, muito significativos. E relativamente... E é por isso que diz que acumulou riqueza suficiente para hoje viver uma vida desafogada. Certamente. Mas deixa-me só que lhe diga o seguinte, que é, este negócio é um negócio que foi concluído, que envolveu muito trabalho, muita competência e muita capacidade de gestão de uma equipa que eu liderei. E, portanto, é preciso que os benfiquistas compreendam que numa empresa como a McDonald's é uma empresa que tem uma cultura de exigência enormíssima. E não se tem um percurso com sucessivas promoções na carreira se a pessoa não for um bom gestor e se não souber gerir. Porque sabe o que é que acontece a uma pessoa que não sabe gerir na McDonald's? É despedida se não apresentar resultados. Mas depois os sócios do Benfica olham para os números dos últimos 4 anos e veem um prejuízo de 2 milhões e 600 mil euros se tivermos em conta as 4 empresas em que tem participação, de uma forma ou de outra, sendo que o prejuízo principal é na empresa Vira Frangos e esse é um prejuízo de 2 milhões e 800 mil euros. Sim, consegue explicar aos sócios do Benfica o porquê desse prejuízo, se é um gestor como está a explicar que é? Sim, consigo e vou explicá-lo até ao último detalhe, mas permita-me só que conclua para lhe dizer o seguinte, e portanto, só para deixar claro que é impossível ter uma carreira numa empresa mundial desta envergadura se não se tiver capacidade de gestão, porque nós somos pedidos para produzir resultados todos os dias. E, portanto, é esta cultura de exigência que eu tenho, é esta cultura de exigência que eu quero levar para o Benfica. Agora, deixa-me dizer-lhe o seguinte. Eu vou fazer aqui hoje uma coisa que nunca pensei fazer. Faço porque tenho que defender a minha honra e a minha dignidade
e da minha família e faço por amor ao Benfica e pela absoluta transparência que eu quero que os benfiquistas sintam da parte do João Noronha Loures. Eu, durante os meus anos da McDonald's, acumulei, obviamente, condições para ter uma vida confortável financeiramente. E é exatamente disso que eu vivo. É do conforto financeiro de 20 anos a lidar ao mais alto nível. Mas já disse que durante os últimos anos foi sempre trabalhando também com grandes empresas internacionais. Já lá vou. Mas que empresas são essas Sim, também? senhora, vou explicar tudo. Mas permita-me só que conclua. Que é, este conforto financeiro é um conforto financeiro que me vem de ser um gestor de executivo em altos cargos numa das maiores empresas do mundo. E o que eu tenho aqui para lhe mostrar, com total transparência, são as minhas declarações de rendimento desde que eu voltei para Portugal. Eu voltei para Portugal em 2016 e, portanto, aqui estão as minhas declarações de rendimento de 2017, de 2018, de 2019, de 2020, de 2021, de 2022 e de 2023. Porquê é que começam em 2017? Porque antes eu estava imigrante em França e, portanto, era lá que eu estava a exercer a minha atividade profissional. E porquê só até 2023? Porque eu tenho rendimentos de valores mobiliários que normalmente acontecem numa fase mais tardia do ano e, portanto, eu posso entregar a minha declaração de rendimentos até ao dia 31 de dezembro do ano a que diz a respeito. E, portanto, durante este período, eu acumulei riqueza entre salários e valores mobiliários de cerca de 23 milhões de euros. Este é um assunto... Desde 2017 acumulou 17 milhões de euros... 23 milhões de euros. 23 milhões de euros... Sim. E é o que está aí. Estas são as declarações oficiais que são entregues nas finanças em Portugal. Agora, neste momento não tenho a oportunidade de estar a olhar para estes documentos. Sim, mas deixe-me só acrescentar uma coisa, Mariana, que é estas declarações vão estar disponíveis no site da minha campanha a partir de agora. E, portanto, eu estou aqui a fazer algo que eu faço, como eu lhe digo, para repor a minha dignidade e no interesse daquilo que é a transparência dos benfiquistas. Mas, portanto, dando aqui um exemplo, por exemplo, do ano de 2020, aqui no que diz respeito a rendimentos, tem uma soma de controle de cerca de 28 milhões de euros. Não. É isso? Os números estão aí. A soma total são 23 milhões de euros. Mas deixe-me só que lhe diga uma coisa, porque é importante para os benfiquistas perceberem isto. Eu nunca precisei na vida de dizer aquilo que tinha e aquilo que não tinha. Uma das coisas que os meus pais me ensinaram foi exatamente isso. É exatamente nós termos algum pudor relativamente àquilo que temos e àquilo que não temos. E mais uma vez, estou a fazê-lo... Era esta imagem que dizia que vai ser disponibilizada também, estes valores vão ser disponibilizados pela campanha que lidera. E, portanto, mais uma vez, estou a fazê-lo para defender a minha dignidade, para defender a minha família e para... Os documentos que eu tenho neste momento em mãos são relativos àqueles anos que vemos do lado esquerdo, ano fiscal, desde 2017 a 2023, e se somarmos os rendimentos de cada um dos anos... Dão os tais mais de 23 milhões de euros. Os tais mais de 23 milhões de euros, juntando os rendimentos do trabalho, que dão ali cerca de 9 milhões e 400 mil euros, às vendas de títulos imobiliários, que neste caso um valor de cerca de 13 milhões e 800 mil euros, é a tal soma que estava a explicar. Correto. E, portanto, estamos a falar dos rendimentos desde 2017 até aqui, não vou aos meus rendimentos anteriores, porque agora são, como calcula, uma carreira ao mais alto nível na McDonald's em vários cargos. Agora, é importante dizer o seguinte: são estes rendimentos que me permitem hoje ter uma vida desafogada e não são... não é algo que eu faria normalmente, mas também não me envergonham estes rendimentos. Sabe porquê? Porque estes rendimentos são o fruto do meu trabalho, do meu esforço, meu e da minha família. Eu fui imigrante, trabalhei em França, trabalhei em Genebra e foi exatamente isso que me permite estar hoje numa situação de conforto financeiro, que me permite financiar a minha campanha, que permite dedicar-me a estas eleições. A campanha é exclusivamente financiada por si? A campanha é, na sua esmagadora maioria, financiada por mim, sim.
tal como e foi a última. E o que última. não é a esmagadora maioria é financiada por quem? Por alguns amigos. É exatamente este conforto financeiro que me foi proporcionado por todos estes anos na McDonald's que me permite candidatar-me ao Sport Lisboa e Benfica e ter a consciência tranquila relativamente àquilo que é a origem dos meus rendimentos e àquilo que é o meu futuro financeiro. E, portanto, relativamente à origem dos meus rendimentos e ao meu conforto financeiro, tudo o que é preciso saber estão nessas declarações de rendimento. Então vamos mostrar também para quem nos está a acompanhar, porque aquele quadro foi disponibilizado pela campanha que lidera, mas temos também o documento que eu neste momento tenho em mãos. É um exemplo, é o 2020, mas tenho aqui desde 2017. Este é um exemplo e na segunda página, eu creio que esta ainda é a primeira página, depois na segunda página está assinalado o valor relativo aos rendimentos nesse ano de 2020, que dá um total, neste caso, de 28 mil. Não, a leitura, mais uma vez... Quer-me ajudar com a leitura deste documento? Este documento depois tem os anexos e vai ter tempo para o ler. Relativamente ao ano de 2020, os meus rendimentos de trabalho foram de 103.956 euros e os meus rendimentos, fruto de vendas de títulos imobiliários, foram 597.026,37. E, portanto, isso está tudo aí. E, como eu lhe digo, isto são declarações oficiais entregues nas finanças. A Mariana terá tempo de as ler ou de pedir a alguém que as leia por si. E os portugueses vão ter a oportunidade de o fazer porque elas vão estar no meu site da campanha. Este é o quadro que você... Já agora pode mostrar esse quadro também? É o mesmo quadro que você acabou de apresentar. É exatamente o mesmo. Ok? Exato. Pronto. E, portanto, agora vamos passar então para a segunda fase. Se me permite. O que é que acontece quando eu saio da McDonald's? Saio... Aquele valor do quadro estará então na última página? Sim, estará num dos anexos. Assinalado. Sim. Neste caso, mais de 500 mil euros, não é? Sim. No caso exatamente. de 2020, por exemplo, Correto. que é o caso que nós estamos agora a mostrar de forma lenta. Correto. Certo. Então, mas deixe-me ir para a segunda parte da sua pergunta. Mais uma vez, eu não fujo às questões e dou a cara pela verdade sempre que as questões me são colocadas. Eu, depois de sair da McDonald's, saio numa situação de independência financeira. Eu podia me ter reformado, mas acho que ainda era novo para me reformar e gosto de fazer outras coisas e, portanto, o que é que eu fiz quando saí da McDonald's? Fiz aquilo que muitos portugueses fazem. Investi em património, investi em imobiliário, investi em ações e decidi começar uma atividade de consultadoria. Esta atividade de consultadoria que eu faço é principalmente através da empresa Porta Branca. Através da empresa Porta Branca, na maior parte dos casos, sim. Esta atividade de consultadoria é uma atividade que eu faço porque gosto de desafios novos e faço-a com empresas com as quais eu me identifico, com equipas de quem eu gosto e em projetos que me atraem. E uma das coisas que eu tenho nesta vida, nesta altura, é uma coisa que se chama independência. Ou seja, eu consigo, fruto do meu trabalho de muitos anos, escolher com quem é que vou trabalhar. Se há uma empresa à qual eu estou a prestar serviços e eu tenho uma divergência estratégica com essa empresa, eu saio da empresa com total liberdade, como aconteceu. E é por isso que não tem um grande lucro para apresentar nesta empresa, que neste momento tem um lucro de pouco mais de 70 mil euros. Certo, mas eu vou só para poder explicar. Eu, por exemplo, fui de chairman, não fui CEO de uma empresa em Londres, da qual eu saí exatamente porque não me identificava com os objetivos estratégicos dessa empresa. Está a referir-se à empresa que foi noticiada no Correio da Manhã? Sim, senhora, e que já vou esclarecer. Já vou esclarecer tudo sobre essa empresa. Agora, só para dizer o seguinte, que é, a minha atividade de consultadoria não é, obviamente, aquilo que me dá o maior conforto financeiro hoje em dia. O que me dá o conforto financeiro é uma vida acumulada enquanto gestor da McDonald's ao mais alto nível. Mas eu não fujo à sua pergunta. Na última quinta-feira perguntaram que eu desse nomes de empresas para as quais eu tenho feito consultadoria. Sabe porquê é que eu não fiz na quinta-feira? Por uma razão simples. Porque eu tenho acordos de confidencialidade assinados com algumas destas empresas. E, portanto, eu tive que ir perguntar aos acionistas destas empresas se podia dar essa informação. Se podia dar essa informação. E, portanto, estou aqui hoje para lhe dar exemplos de várias empresas.
Primeira empresa é uma empresa chamada Terra Firma. A Terra Firma é um fundo de investimento que tem um valor de mercado de 52 bilhões de euros e que está presente em 43 empresas à volta do mundo. Portanto, empresas para as quais fez consultadoria ao longo dos últimos anos, desde que saiu da McDonald's. Correto. Segundo exemplo, uma empresa chamada Foodfolk, que é uma empresa que tem a sua sede na Noruega e que opera restaurantes em 4 países da Escandinávia. É uma empresa que faturou 1,6 bilhões de euros no ano passado. Terceiro exemplo, uma empresa, uma holding, que é a Cibus, desenvolve a sua atividade na América Central, estando presente em 4 países. Portanto, 3 exemplos concretos de 3 empresas de dimensões diferentes para as quais eu tenho trabalhado ao longo destes anos. E repito mais uma vez aquilo que eu lhe disse. A grande vantagem que eu tenho nesta altura é ser independente e escolher as empresas com quem trabalho. E estas são empresas com qual... E foi por uma questão de confidencialidade que não divulgou estes dados mais cedo. Corretíssimo, certo. Porque, obviamente, teria que consultar os acionistas. Houve acionistas de algumas empresas às quais eu faço consultadoria que não me autorizaram a divulgar os nomes. Houve outras que o autorizaram a fazer e estes são os 3 exemplos. E trabalhando com essas empresas, eu não sei se detalhou em que anos é que trabalhou com essas empresas, mas, por exemplo, num ano como o de 2021 ou 2022, a que tem rendimentos de trabalho de 21 mil euros, estamos a falar do rendimento relativo a esse trabalho de consultadoria com essas empresas? Como está a ver, até é um valor bastante modesto. É o valor que a minha empresa de consultadoria paga ao seu gerente, que sou eu. E, portanto, os valores da minha consultoria resultam da Porta Branca, na maior parte dos casos, e depois eu sou gerente da Porta Branca e é aquilo que está ali refletido. Agora, eu repito mais uma vez, e é isto que eu gostava de explicar, que é, eu com a consultadoria, eu faço estes serviços na medida daquilo que eu quero. Ou seja, se houver um ano em que eu decido que quero fazer outras coisas na vida, quero, por exemplo, estar em organizações não governamentais sem caráter lucrativo, eu depois de sair da McDonald's, por exemplo, fui administrador da fundação da McDonald's em Portugal durante algum tempo, porque era isso que eu queria fazer. Faço parte do Conselho Português da Diáspora, onde estive à frente do núcleo de gestores portugueses que voltaram para Portugal. E, portanto, eu tenho essa vantagem de poder escolher aquilo que vou fazendo ao longo da vida. Mas eu gostava que me explicasse, porque falou aí de 3 empresas em concreto e com um valor enormíssimo, cada uma delas, mas depois olhamos ali para os seus rendimentos nos últimos anos em que esteve dedicado a essa empresa e, como disse, são rendimentos modestos. Isso quer dizer que estão ali declarados todos os rendimentos que obteve quando trabalhou com essas empresas, Mariana, de valores tão elevados? Oh, Mariana está a olhar para o mesmo quadro do que eu. Sim. Eu, só desde 2017, tive rendimentos de mais de 23 milhões de euros. Mas há uma discrepância grande, não é? Mas é isso que eu gostava de explicar. Eu podia... O quadro que está ali em 2022, 2023 e 2021 podia estar a 0. Porque quem acumula 23 milhões de euros não tem necessidade de trabalhar. Mas trabalhou para essas empresas que trabalhei para estas empresas. E não recebeu? Não, claro que recebi, mas estão refletidos ali. Percebe? Refletidos ali os salários que as empresas me pagam. Aquilo que eles pagaram à minha empresa Porta Branca. Os 21 mil euros foram os salários que recebeu ao trabalhar com essas empresas? Não, os 21 mil euros é aquilo que a minha empresa Porta Branca me pagou por ser gerente. Os rendimentos que a Porta Branca teve foram devidamente, obviamente, declarados. Eu estou a fazer estas perguntas porque provavelmente lá em casa também fazem este claro, tipo com certeza. Perguntas. Mas eu só quero referir o seguinte. Portanto, a empresa recebeu mais do que aquele valor, aquele é o valor relativo ao salário que recebe dessa empresa que detém. Corretíssimo. Sendo que nos últimos 4 anos o lucro da empresa, pelas informações a que tivemos acesso e também já as publicámos, foi de 74, um pouco mais de 70 mil euros. Foi na casa das dezenas de milhares de euros, mas repito, porque eu assim o quis. Sou eu que defino exatamente. Na verdade, fez poucos trabalhos com essas empresas que referiu então, não é? Fiz os trabalhos que, na altura, eu julguei que me interessavam fazer. Houve empresas com as quais eu trabalhei, depois deixei de trabalhar, voltei a trabalhar. Esta empresa Terra Firma, eu fiz um trabalho, por exemplo, de desenvolvimento do mercado no Sudeste Asiático. A Terra Firma é uma empresa com a qual eu ainda trabalho hoje em dia. A Cibus é uma empresa com a qual eu trabalhei durante muitos anos. O que é preciso que fique claro é que não é esta atividade de consultadoria que eu faço na medida daquilo
que são as prioridades de cada ano que me dá a independência financeira. O que me dá a independência financeira são os meus anos na McDonald's. Deixa-me só dizer uma coisa. Ainda vai ter a oportunidade de explicar muitas coisas, ainda há muitas perguntas para fazer sobre aquilo que foi revelado ao longo dos últimos dias e não só, também sobre a campanha eleitoral e como ela está neste momento. É tudo para ver nesta entrevista exclusiva a João Noronha Lopes, nesta edição especial do Pé em Risco, a seguir ao intervalo. Até já. João Noronha Lopes está na CMTV para responder a todas as dúvidas que se levantaram nos últimos dias sobre a capacidade a que tem enquanto gestor, por causa dos prejuízos que registaram as empresas em que participa nos últimos 4 anos. Para isso, trouxe declarações de rendimentos em primeira mão e em exclusivo apresentadas aqui na CMTV, que mostram os rendimentos de João Noronha Lopes, por um lado, e aquilo que acumulou também em património no que diz respeito a títulos mobiliários, que em 6 anos dão um valor que está também descrito num quadro que já aqui apresentámos, de cerca de 23 milhões de euros. É esta, João Noronha Lopes, a sua resposta a quem o acusa de ser quase uma fraude enquanto um gestor de sucesso? Mariana, os números falam por si. Eu, como lhe disse, a cultura de exigência numa empresa como a McDonald's é maior do que na maior parte das empresas à volta do mundo. E ninguém é promovido sucessivamente numa empresa se, obviamente, não for bom gestor. Vamos agora caso a caso, porque ainda não explicou a questão da empresa Vira Francos, que registrou um prejuízo nos últimos 4 anos de 2 milhões e 800 mil euros. Como é que isso acontece e como é que isso não é má gestão? Muito bem. Mas vamos ao fundo da questão, tanto nesta empresa como qualquer outra que me quiser perguntar. Vamos lá então falar de Vira Francos. É uma empresa na qual eu tenho uma participação de 22%. E é uma empresa que eu fundei juntamente com 2 amigos. Um destes amigos é um dos sócios fundadores da cadeia de restaurantes H3, que você com certeza que conhece, e que é um exemplo de inovação e de ambição de uma empresa portuguesa. Relativamente à questão dos prejuízos, eu vou-lhe dizer o seguinte. A notícia que sai sobre os prejuízos da empresa é tendenciosa e revela uma enorme falta de rigor financeiro, para não dizer outra coisa. Porque estes prejuízos são empréstimos que os sócios fizeram à empresa. Ou seja, foi os sócios que puseram dinheiro na empresa. Quando os sócios tomaram esta decisão porque tinham capacidade financeira para o fazer. Nós tínhamos várias alternativas. Nós podíamos ter ido pedir dinheiro emprestado aos bancos. Não o fizemos, porque tínhamos capacidade para meter do nosso próprio dinheiro. A nossa dívida bancária é de pouco mais de 200 mil euros e está a ser cumprida escrupulosamente. Podíamos ter convidado outros investidores para entrarem na empresa. Também não o quisemos fazer. Porquê? Porque achamos que temos uma empresa extraordinária, que vai ser uma empresa muito melhor quando começar a sua expansão no exterior e, portanto, não quisemos estar a dividir aquilo que era um diamante com outras pessoas. Esta empresa foi considerada, em 2022, a empresa mais inovadora de retalho em Portugal pela Confederação do Comércio Português. E, portanto, o que é que aconteceu? Portanto, este prejuízo nos primeiros anos estava previsto? Estava previsto. Se nós compararmos o ciclo de crescimento de empresas, principalmente empresas que apostam na inovação, que apostam num conceito novo, tudo está a correr de acordo com o plano. E tudo está a correr de acordo com o plano e de acordo com a vontade dos sócios, que, mais uma vez, continuam a ser eles que subsidiam a empresa porque querem apenas vender o franchising desta empresa numa altura em que ela esteja consolidada e que a operação esteja completamente direitinha. E o que é que acontece? Os resultados da empresa têm vindo a melhorar ano após ano. Em 2025 vão ser ainda muito melhores. E é em 2025 que nós iniciamos o processo de crescimento internacional da empresa. Já abrimos uma loja em Espanha, vamos abrir em Itália, provavelmente no primeiro trimestre do próximo ano, e vamos abrir no Dubai, sensivelmente, a meio do ano. E, portanto, os sócios investiram, a empresa está a seguir o seu percurso normal e, quando iniciar o processo de internacionalização,
obviamente que os resultados vão aparecer. E repito, só quem não percebe minimamente daquilo que é gestão é que considera que uma empresa que dá prejuízos nos primeiros anos é inviável. Foi isso que foi dito, nomeadamente por aquele contabilista que apareceu na reportagem. Eu vou-lhe dizer, esse contabilista não passava da primeira entrevista de emprego em qualquer das empresas por onde eu trabalhei. Um dos sócios dessa empresa é João Noronha Lopes. Quer dar os nomes dos outros São sócios públicos, nós já temos várias entrevistas sobre isso. O sócio maioritário é o Albano Homem de Melo, que, como eu lhe disse, foi sócio fundador do H13, e o outro é o Paulo Martins. Somos 3 amigos que temos vontade, temos capacidade financeira de investir, não precisamos de ir aos bancos e estamos a crescer naturalmente como uma empresa que é uma empresa inovadora e que vai ser uma grande empresa à medida que vai iniciando o seu processo de franchising. Falemos então sobre esta empresa para a qual trabalhou. Foi presidente não executivo de uma empresa de crepes em Londres. É uma notícia que também demos no Correio da Manhã. Foi contratado em maio de 2022, saiu em novembro de 2023. Quando chegou à empresa já estava numa situação difícil, na sequência também da pandemia de Covid-19. Nesse período, entre 2022 e 2023, o passivo líquido da empresa aumentou. Tem responsabilidade nesse insucesso ou não? Já vou explicar tudo sobre isso. Deixe-me só dizer uma coisa só. É que, no fundo, todas estas notícias sobre o Vira Francos acabaram por até nos trazer alguma publicidade positiva. As vendas neste fim de semana foram 15% superiores àquilo que nós estávamos à espera. Portanto, mas deixando essa questão à parte, relativamente à questão da empresa de Londres, vamos esclarecer. Pedir era que fosse mais sucinto, porque ainda temos aqui também outros temas Sim, senhor. Para desenvolver nesta entrevista. A empresa de Londres é uma empresa onde eu fui nomeado chairman. O chairman não é o CEO. O chairman está lá para dar input estratégico. Pronto. Eu tive nessa empresa sensivelmente um ano. Saí dessa empresa em meados de 2023. Em novembro de 2023? Não, saí da empresa em julho, só que eles registaram a minha saída só em novembro. E, portanto, a minha saída é em meados de 2023, como está, aliás, na carta que eu mostrei aos seus colegas do jornal Correio da Manhã. Essa empresa é uma empresa que está num processo de expansão e durante o ano que eu estive na empresa surgiram divergências entre mim e a estratégia dos acionistas. E eu decidi que, na altura, não estando de acordo com a estratégia, não fazia sentido eu continuar como chairman da empresa. E, portanto, eu saí da empresa numa saída completamente tranquila, inclusivamente com uma carta de recomendação ou de agradecimento por parte dos acionistas àquilo que tinha sido o meu trabalho. Eu saio em meados de 2023 e a empresa entra num processo de recuperação em 2025. E, portanto, querer fazer qualquer ligação entre aquilo que foi o meu cargo não executivo nessa empresa e aquilo que aconteceu quase 2 anos depois, obviamente, não corresponde àquilo que se passou. Vamos falar então sobre as consequências destas notícias e destas informações que foram tornadas públicas no âmbito de uma campanha eleitoral. A partir do momento em que o nome de João Noronha Lopes surgiu associado a grandes prejuízos, entre os benfiquistas começou a ser feita uma comparação com Vale e Azevedo, por causa dessa questão de empresas a darem prejuízos. Consegue garantir aos benfiquistas que essa comparação não se coloca de modo algum? Olha, o que eu sugiro aos benfiquistas, e nomeadamente, até sugeri a quem fez esta reportagem, é que fosse ir à minha página do LinkedIn e ver aquilo que os outros dizem sobre a minha capacidade enquanto gestor. Não me fica bem a mim estar-me a elogiar. Agora, há factos, contra factos não há argumentos. Eu acabei de lhe apresentar os meus rendimentos durante 7 anos, enquanto estive à frente de uma grande empresa. E, mais uma vez, se for ao meu site do LinkedIn, tem testemunhos de muita gente relativamente àquilo que é a minha capacidade de gestão enquanto gestor, e vou-lhe dizer, e que eu não admito que ninguém ponha em causa. Não admito que ninguém ponha em causa a minha reputação, a minha honestidade e a origem do meu dinheiro. E deixe-me só que lhe diga o seguinte. É estranho que algumas destas notícias comecem a sair 2 dias depois de eu ter dito na apresentação do programa da minha candidatura que eu ia fazer uma auditoria às contas do Benfica. Uma auditoria é um ato normal de gestão. É aquilo que eu faço em qualquer empresa onde entro. Exatamente para ver o que é que está bem e o que é que está mal.
O que é que está a querer dizer? Não, estou-lhe a dizer... a denunciar... Estou-lhe a dizer que é uma coincidência. Já disse que acha que há aqui uma campanha suja, não é? Estou-lhe a dizer que não deixo de registar a coincidência. Porque eu não estou preocupado com os resultados da auditoria. Então acha que há uma coincidência entre quem está na direção do Benfica e a promessa de uma auditoria e o surgimento de notícias eu estou a constatar um facto. Eu estou em campanha, estou em campanha desde junho, portanto há 3 meses. 48 horas depois de eu ter anunciado que ia fazer uma auditoria, começam estas notícias. Agora eu vou-lhe dizer uma coisa. Eu não estou preocupado com os resultados da auditoria. Isto para mim é um ato normal de gestão, para me permitir tomar boas decisões. Foi isso que eu sempre fiz. Mas acha que quem está na direção do Benfica está preocupado? Acho que há pessoas que estão preocupadas com isto, mas eu não sou... Costa está preocupado? Eu não sei, tenho que lhe perguntar a ele. Eu não estou preocupado seguramente, percebe? Quando disse em Porto Alegre que há pessoas que são sonsas nesta campanha, que apelam a que a campanha seja limpa, mas depois há alguém a fazer o trabalho sujo por elas. Quem são estas pessoas sonsas e quem é que faz o trabalho sujo? Olha, eu vou-lhe dar 2 exemplos daquilo que tem sido uma campanha de ataques pessoais. E quem começou a fazer esses ataques pessoais foi Rui Costa. Começou quando eu fiz uma série de perguntas completamente... Quando disse que era sonso, estava a referir-se a Rui Costa. Vou-lhe responder à sua pergunta. Quem começou uma campanha de ataques pessoais foi Rui Costa. Começou quando eu fiz perguntas relativamente ao projeto Benfica District e 5 minutos depois de eu ter feito estas declarações, o Departamento de Comunicação do Benfica, que devia estar ao serviço do Benfica e que demora 5 meses para reagir aos ataques que o Benfica é sujeito por parte dos seus adversários, para responder às minhas dúvidas legítimas de um sócio, demorou 5 minutos. E, portanto, os ataques pessoais começaram aí. E depois continuaram num comunicado que é feito em que me acusa a mim e a milhares dos meus apoiantes de festejarmos derrotas do Benfica. E, portanto, como é que é possível alguém acusar um candidato e milhares de apoiantes de festejar as derrotas do Benfica? Mas ainda não respondeu. Quando disse que há pessoas sonsas nesta campanha, era a Rui Costa que se estava a referir? Estou-me a referir àqueles que patrocinam manobras de desinformação, manobras de maldicência relativamente aos candidatos do Benfica. E quem são essas pessoas? Mariana, vou-lhe fazer um desafio. Faça o trabalho de investigação sobre quem é que está por detrás de cada uma das campanhas. Mas sabe quem o que é que eles fazem? Sabe quem está por detrás? Faça um trabalho de investigação sobre quem é que está por detrás de cada uma das campanhas, quem é que são os profissionais da maldicência, quem é que são os profissionais das campanhas de desinformação. Já noticiou que quem faz a comunicação, quem é o diretor de comunicação da campanha de Rui Costa, é Luís Bernardo. É Luís Bernardo que se está a referir? Essa é uma investigação que, enquanto jornalistas, vocês têm que fazer. O que eu estou a dizer é, há aqui 2 diferenças em termos de campanhas, Mariana, que é, há campanhas que vivem dos ataques pessoais. A minha campanha vive de propostas, de projetos e de futuro. Enquanto campanhas se dedicam a fazer ataques pessoais... Mas essa é uma acusação grave que está a fazer, não é? Eu não estou a fazer acusação nenhuma. Está implícita uma acusação de que há outra campanha por detrás das informações que surgiram nos últimos dias, uma campanha suja, como lhe chama, e vai mais longe quando diz que há pessoas sonsas nesta campanha e que têm outras pessoas por detrás a fazer esse trabalho. Quer dizer que sabe a quem é que se está a referir e não está a concluir. Mariana, já disse que quem começou os ataques pessoais, na sua opinião, foi Rui Costa. Daí a minha pergunta, porque isto são factos, quem está por detrás da campanha de Rui Costa, ou não diria por detrás, quem faz o trabalho, quem é o diretor de comunicação, é Luís Bernardo. É estas 2 pessoas que se está a referir. Mariana, vocês fazem trabalho de investigação. Aquilo que eu espero é que o escrutínio que tem sido feito... Nós já fizemos, por isso é que temos esta notícia. Mas deixe-me só terminar, se para mim. Quem é que era o diretor de comunicação da campanha. Aquilo que eu espero é que o escrutínio que tem sido feito ao João Noronha Lopes e à minha candidatura seja feito igualmente às outras candidaturas. Portanto, não vai concluir em relação a quem acusa de estar a fazer uma campanha suja. Permita-me só que conclua isto. Eu não vou para a lama, sabe? Há uma coisa que me distingue dos outros, que é, eu estou aqui para discutir o futuro. Não estou aqui para discutir o passado, não estou aqui para fazer acerto de contas com ninguém. Eu estou aqui para discutir o futuro. E aquilo que eu apresentei na semana passada foi uma equipa. Primeiro diziam que eu não tinha ideias, apresentei ideias. Depois diziam que eu não tinha uma equipa, apresentei uma equipa de pessoas com um passado benfiquista inatacável, como António Bagão Félix, como Carlos Perdigão, que é historiador do Benfica, como Luís Tadeu, que muito me honra ser mandatário. Apresentei uma lista com pessoas
que são pessoas de uma reputação acima de qualquer dúvida. O ex-vice-presidente do Tribunal Constitucional, que me honra muito ser o futuro presidente da mesa da Assembleia Geral do Benfica, um dos melhores gestores deste país. E, portanto, não tinha equipa, apresentei a equipa. Depois não tem projeto, apresentei o meu projeto, que tem 56 páginas para quem as quiser ler, com medidas sobre tudo. E, portanto, quando dizem que eu não tenho ideias, eu apresento ideias. Dizem que eu não tenho equipa, eu apresento equipa. Dizem que eu não tenho projeto, eu apresento projeto. O que é que sobra? Vamos então para a maldicência, vamos para a calúnia e vamos para a difamação. Mas eu devo lhe dizer também outra coisa, Mariana, que é, eu já estava à espera disto. Ouça, isto E como é que está a reagir a sua família disse isto. Ouça, a estes últimos dias? Eu tenho uma grande sorte, sabe? E um grande orgulho. É que a minha família é tão benfiquista como eu. É aquilo que eu estou aqui a fazer e a partilhar dados que são privados é, obviamente, algo que é duro para mim e para eles. Mas eu tenho a sorte maior deste mundo. Falou com a sua família antes de tomar este passo? Sim, claro que sim. Eu tenho uma grande sorte neste mundo, que é da minha família querer, tanto como eu, defender a minha honra e a minha dignidade e gostar muito do Benfica. E, portanto, o que estou aqui a fazer hoje, obviamente que foi discutido com eles durante este fim de semana, e permita-me só que lhe diga 3 coisas. Que é, João Noronha Lopes não tem nada a esconder. João Noronha Lopes tem um currículo à prova de bala. João Noronha Lopes é um homem livre e tem recursos financeiros que acumulou ao longo de uma vida de trabalho, de dedicação, como imigrante, em vários países, em conjunto com a minha família. E, portanto, aquilo que eu lhe posso garantir é, eu não faço parte de sociedades secretas, eu não faço parte de grupos, eu não sou apoiado por empresários, eu não tenho ligações a pessoas que não dão a cara. Eu sou um homem livre, independente, e é essa independência que o Benfica precisa. E é essa independência que assusta muita gente. Pode garantir, Mariana, que não vão surgir mais informações que levantem dúvidas entre os sócios do Benfica Mariana, sobre o seu percurso profissional? Mariana, provavelmente vão surgir, sabe porquê? Porque esta campanha é uma campanha que só vai terminar quando eu for eleito presidente do Benfica. E, portanto, notícias difamatórias vão aparecer. Sabe o que é que eu vou fazer? Vou esclarecer os benfiquistas. Quer antecipar alguma possível informação? Eu não sei o que é que vou inventar, percebe? Agora, o que eu lhe estou a dizer é, com toda a tranquilidade, eu sabia que isto ia acontecer. Quando nós vamos para um cargo, que é um cargo público, nós estamos preparados para isto. Eu estou preparado para isto. E aquilo que eu vou fazer sempre é dar a cara perante os benfiquistas. Não me escondo atrás de comunicados, não me escondo atrás de diretores de comunicação. Sou eu que vou dar a cara. Porque no final, o que eu noto hoje em dia é que há muita gente desesperada. Sabe porquê também? Porque eu vou à frente. Eles sabem que eu vou à frente. Costa ainda hoje e foi confrontado sobre a questão da campanha suja, pelo facto de João Noronha Lopes ter falado sobre isso, e aquilo que o Rui Costa diz é que é ele o alvo a bater nesta campanha, é sobre ele a que mais se fala, é sobre ele que falam os outros candidatos, e estava a referir-se também, obviamente, a si. É o alvo a bater Rui Costa nesta campanha eleitoral? Posso fazer uma pergunta? Se fosse Rui Costa o alvo a bater, acha que eu estava aqui a partilhar a minha declaração de rendimentos? Acha que eu estava aqui? Acha que eu estava aqui a partilhar? Acha que é o alvo a bater nesta Com certeza que sou. Campanha. E sabe porquê? Porque vou em primeiro, porque sou eu que encho as casas do Benfica, eu ando no Benfica de norte a sul, o Benfica não é só Lisboa, eu sinto este desejo de mudança dos sócios. E é uma mudança que eles sabem que vai acontecer. Eu vou ser presidente do Benfica e podem continuar com estas campanhas, mas eu serei presidente do Benfica. E o Benfica precisa de uma mudança. Mas precisa de uma mudança que é feita com confiança. É de alguém que se preparou para isto, que não vai para o Benfica fazer um estágio, de alguém que se rodeou de uma equipa extraordinária e que está comigo, de alguém que tem um projeto claro e de alguém que vai sempre colocar os interesses do Benfica acima de tudo. Nós acabámos, João Noronha Lopes, de receber um esclarecimento da parte de Luís Bernardo e, obviamente, vou lê-lo porque falámos aqui. Eu não sou diretor de comunicação da campanha, diz que a empresa tem a consultoria de comunicação da campanha, nada mais, ou seja, a empresa de Luís Bernardo é que tem a consultoria de comunicação da campanha, nada mais do que isso, e tem um elemento, um account na campanha de Rui Costa. Este esclarecimento foi enviado
por Luís Bernardo, porque falámos sobre ele e referimos-lo como sendo diretor de comunicação da campanha, e é este o esclarecimento a que é feito, mas de qualquer maneira não concluiu quando eu lhe perguntei se era a Luís Bernardo que se estava a referir, nem a Rui Costa. Vou reforçar. Quer concluir? Já respondi a essa pergunta, Mariana. E para ser muito claro, eu quero falar do futuro aos benfiquistas. Então falemos sobre o futuro, mas sobre uma questão que também se levantou nos últimos dias, porque a partir do momento em que surgiram os prejuízos das empresas, automaticamente foi feita uma ligação ao facto de pretender receber salário quando for presidente do Benfica, depois da alteração que foi feita nos estatutos. Pode garantir que o Benfica é que precisa de si, João Noronha Lopes não precisa do Benfica? 23 milhões de euros nos últimos anos. Acha que eu preciso do Benfica para viver? Então porquê receber um salário? Por duas questões, Porque Mariana. Por duas questões. Pode não recebê-lo, não é? Os estatutos prevêem que possa receber, mas não é obrigado a recebê-lo. Por duas questões. Por uma questão de princípio e por uma questão de transparência. Por uma questão de princípio e de justiça, os sócios do Benfica aprovaram, por uma maioria de mais de 90%, os novos estatutos. E, ao permitirem a remuneração, o que é que querem? Querem alargar a possibilidade de mais pessoas serem presidentes do Benfica. O Benfica, eu felizmente tenho a minha independência financeira, mas o Benfica não pode ser só para pessoas que tenham essa independência financeira, pode ser para pessoas mais novas e que vão dedicar o seu tempo e o seu esforço ao Benfica. Mas não sendo o seu caso, porque é que então por uma questão de princípio, salário? Por uma questão de princípio e de transparência, porque eu acho que não pode haver... Mas se recebesse salário havia falta de transparência, em que sentido? Mariana, acha que há mais transparência num clube de futebol se o presidente não receber salário? Mas há menos porquê? Porque os sócios têm que saber exatamente o que é que o presidente está a fazer e que ele está a dedicar o seu tempo e que é remunerado por isso. É uma questão de transparência. Mas não promete, é o facto... promete o tal portal de transparência também, onde vai publicar tudo, não é? Tudo. Mas deixe-me só acrescentar duas coisas sobre isto, para que os benfiquistas entendam e têm que entender isto claramente. A remuneração dos órgãos sociais é uma remuneração, mais uma vez, para mim é uma questão de princípio, é uma questão de transparência e é uma questão de dar oportunidade a muitos sócios do Benfica serem presidentes do Benfica. Quem fixa a remuneração dos órgãos sociais não sou eu. Quem fixa a remuneração dos órgãos sociais é uma comissão de remunerações independente da direção e que tem um limite que foi fixado nos estatutos. E, portanto, é essa comissão de remunerações que, na minha lista, é presidida pelo João Moreira Rato, que é o presidente do Instituto Português de Corporate Governance, portanto, o órgão que em Portugal regula as boas práticas em termos de gestão e de remuneração, que vai decidir isso em conjunto com pessoas de idoneidade acima de qualquer dúvida. E, portanto, é isso que diz o Estatuto do Benfica. Compreendo que os benfiquistas coloquem essa questão. Então, se tem tanta riqueza acumulada, se tem tanto património, porquê receber um salário se, de repente, os outros candidatos, como Rui Costa e Luís Filipe Vieira, já disseram que não vão receber? Percebe que os sócios do Benfica coloquem esta questão? Eu entendo que alguns sócios coloquem essa questão e a explicação que eu lhes estou a dar é exatamente esta. Transparência. Quem dedica tempo ao Benfica, na minha opinião, deve ser remunerado de uma forma clara, transparente e para todos verem. E aquilo que vai acontecer, e é uma proposta que está no meu programa eleitoral, eu vou ter um portal de transparência onde, entre outras coisas, vão estar as remunerações dos órgãos sociais. Este portal de transparência, por exemplo, também existe com André Vilas-Boas no Futebol Clube do Porto e André Vilas-Boas optou por não receber salário. É a decisão de Vilas-Boas. Há outros clubes onde isso não acontece, como sabe. Agora, deixe-me só dizer-lhe o seguinte. Nesse portal de transparência vai estar os salários dos órgãos sociais e os critérios que presidiram, nomeadamente, a atribuição de quaisquer bónus, de uma forma completamente clara, assim como vão estar, por exemplo, todas as comissões de intermediação dos jogadores, de uma forma completamente clara, para que os benfiquistas saibam exatamente aquilo que foi pago e quando. E, portanto, se houvesse dúvidas relativamente à transparência do candidato João Noronha Lopes, eu espero que hoje, depois daquilo que eu mostrei, que não haja dúvidas relativamente a ninguém, que uma das chaves desta candidatura é a transparência. E a transparência deve começar no candidato. E foi isso que eu vim fazer aqui hoje. Divulgar as minhas declarações de rendimento, aquilo que eu entreguei às autoridades fiscais portuguesas, para demonstrar
que comigo não há meias transparências. Ou somos transparentes ou não somos. E eu sou transparente. Depois do dia de hoje, teme ainda que esta polémica possa ter reflexos na votação de 25 de outubro ou não? Qual polémica? Esta polémica que veio esclarecer. Eu espero que, depois desta oportunidade que eu tive de estar aqui consigo, todas as dúvidas tenham sido esclarecidas para os sócios do Benfica. E mais uma vez, 3 coisas que são muito importantes. Primeiro, João de Noronha Lopes não tem nada a esconder. Segundo, o João de Noronha Lopes tem um currículo à prova de bala. Terceiro, o João de Noronha Lopes é um homem livre e tem recursos financeiros que lhe permitem ter independência financeira para o resto da sua vida. Está convencido que vai ganhar as eleições? Vou ganhar as eleições, vou ser presidente do Sport Lisboa Benfica. Vai ser o maior orgulho da minha vida. Sabe? Vai ser o maior orgulho da minha vida. É algo que eu sempre quis ser, mas é algo que eu estou preparado para fazer. Estou há muito tempo a estudar o Benfica, juntei uma equipa e esta equipa sabe exatamente o que é que cada um deles vai fazer no dia 26 de outubro. Quem é que é o seu principal adversário neste momento? Os meus 2 principais adversários são Luís Filipe Vieira e Rui Costa. São os 2 que simbolizam o passado do Benfica. Eu falo do futuro, sabe? Enquanto Luís Filipe Vieira justifica o passado e Rui Costa se desculpa pelo presente, eu faço propostas para o futuro do Sport Lisboa Benfica. Ainda tem o contrato de Bernardo Silva à espera dele agora para o mercado de janeiro? Vou-lhe dar a mesma resposta que já dei a outros colegas seus. O Bernardo Silva é um grande jogador, um dos melhores talentos do mundo. Quer vir para o Benfica, eu quero muito que o Bernardo venha para o Benfica. Farei todos os possíveis para isso acontecer. Estou perfeitamente convicto que isso irá acontecer. Em janeiro? Estou perfeitamente convicto que isso irá acontecer. Mas tem as condições para que isso aconteça em janeiro? Porque foi o que tinha dito de forma clara na altura, disse que tinha um contrato à espera. Não, tenho um contrato à espera para Bernardo Silva para janeiro. Tenho um contrato à espera do Bernardo. O Bernardo, neste momento, tem contrato com o Manchester City e, portanto, obviamente... Mas torna-se um jogador que pode assinar por outro clube em janeiro, não é? Vai se tornar um jogador livre para assinar por outro clube em janeiro. E terá esse contrato à espera, então? Tem sempre um contrato à espera. Tal e qual como anunciou da primeira vez. É um grande jogador, é um grande talento, é algo que simboliza aquilo que os benfiquistas gostam de ver em campo, que é inteligência, entrega, mística e, portanto, é um jogador que estará sempre bem-vindo ao Sport Lisboa Benfica. E José Mourinho pode contar com o extremo e o avançado possante que quer no mercado de janeiro? José Mourinho é um grande treinador, será o meu treinador no dia 26 de outubro e eu tenho uma estrutura que já apresentei, que vai criar todas as condições para que Mourinho possa ser campeão no Benfica. E estes jogadores, pode contar José Mourinho no mercado de janeiro? Eu não falo com José Mourinho nesta altura da campanha eleitoral, como calcula, no dia 26 terei todo o prazer. Mas acha que o plantel precisa de ajustes, como pelos vistos pensa o treinador? Foi noticiado pelo Jornal Record que José Mourinho acha que há essa lacuna no plantel, que precisa de um extremo e também de um avançado mais portentoso fisicamente para concorrer com o Pavlidis. No dia 26 de outubro eu vou-me sentar com José Mourinho e vamos falar do futuro do Benfica. Aliás, está convencido que vai ser eleito então à primeira volta? Se fala em 26 de outubro, estou convencido. A segunda volta é 8 de novembro. Sou profundamente respeitador da vontade dos benfiquistas, mas estou convencido que vou ser eleito no dia 25 de outubro. E a nova estratégia que lidera é uma estratégia à medida do treinador do Benfica, que neste momento é José Mourinho? Com certeza, é um grande treinador, é um treinador que quer muito ganhar no Benfica. Eu quero muito ganhar no Benfica, eu não gosto de perder nem a feijões e, portanto, acho que estão reunidas as condições para nós termos um Benfica vencedor. Pode prometer, como fez Mourinho quando chegou ao Porto, que vai ser campeão? Não prometo. Não prometo que vou ser campeão. Porque sabe o que é que eu prometo? Prometo trabalho, prometo entrega, prometo que o Benfica vai estar organizado desportivamente, prometo que o Benfica vai ter as contas em ordem, prometo que o Benfica vai ter uma equipa unida e todas a remar pelo mesmo lado e prometo que o Benfica vai ser bem defendido perante os nossos adversários e as instâncias do futebol português. João Noronha Lopes, muito obrigada. Foi a entrevista exclusiva ao candidato à presidência do Benfica e vamos recuperar nesta edição especial do Pé em Risco precisamente Mariana, um dos momentos... Posso, se me permite, só para que não existam dúvidas relativamente àquilo que eu disse relativamente às minhas sociedades, que é os salários da minha sociedade que estavam aqui refletidos são aquilo que eu fiz com que a sociedade pagasse a mim enquanto gerente. Ou seja, como calcula, são valores conservadores. E, portanto, a minha sociedade está a cobrar esses serviços às empresas para quem trabalha e este é o meu salário enquanto gerente.
não quis estar, obviamente, a ter um grande salário, é aquilo que a sociedade me paga enquanto gerente. Estão dadas as explicações. Muito obrigada mais uma vez. Vamos agora